O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico, incluindo a visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Cheque. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Lula chega aos Estados Unidos para a 5ª visita à Casa Branca. Pois é, ele se torna o presidente brasileiro que mais visitou Washington. E isso é muito doido, né? A gente já comentou algumas vezes, né, sobre isso, né? O Lula é comunista, o Lula é não sei o que e tal, mas ele é o que mais visitou Washington agora, né? E com 3 presidentes diferentes, Bush filho, Obama e agora Joe Biden. Enquanto isso, o Bolsonaro, que prestava continência à bandeira americana quando candidato, foi recebido ali pelo Trump uma vez na Casa Branca e outra vez na Flórida só. Né? E quando foi a Washington, não foi hospedado na Blair House, né, que é a residência de hóspedes do presidente, ao contrário do Lula. Né? Então ainda tem essa. Então assim, é muito curiosa esse choque de imagens. A gente já falou aqui do... E curioso também, né? Porque você citou 3 presidentes, um republicano e 2 democratas, com o qual o Lula tinha relações próximas. Né? Isso, o que ele tinha melhor relações era o republicano, justamente. A gente já falou aqui várias vezes da competição de churrasco. Para quem não sabe, o Lula e o Bush filho fizeram competição de qual churrasco era melhor, brasileiro ou texano. Tá, lá, teve uma rodada lá e uma rodada aqui na Granja do Torto. Inclusive, dá até... como foi antes da internet, né? Antes da internet se difundir muito, as imagens são um pouco mais difíceis de achar. Mas dá pra achar, por exemplo, o Lula, o Bush cumprimentando o churrasqueiro da Granja do Torto. Sabe? A foto dele cumprimentando o cara em cima da grelha, sabe? Então, os bastidores, né, da primeira visita do Lula a Washington estão no livro, inclusive, 18 dias, o professor Matias Spector, mandar um abraço para ele, que mandou uma mensagem muito carinhosa para mim essa semana, inclusive, falando dos alunos dele, né, os alunos dele gostam muito do nosso trabalho. Então, mandar meus pêsames pro professor Matias Spector. Então, vamos lá, né, encontro Lula, Joe Biden. Tá, nesse momento tiveram reunião agora há pouco, a gente ainda não tem nota oficial, tá? Mas assim, uma coisa que é muito importante de destacar desse encontro, que acho que tem sido muito pouco comentado, é que é um encontro que visa fortalecer a imagem, o discurso de democracia, tá? Pro Biden se encontrar com o presidente eleito do país com a segunda maior população do continente americano, se encontrar com um presidente que é uma liderança global, tá? Você pode odiar o Lula, você pode achar que o Lula é ladrão, você pode achar muitas coisas negativas em relação ao Lula, mas é inegável que ele é uma liderança global, ele é uma personalidade internacional com alcance gigantesco. Inclusive, por falar em odiar o Lula, o Ted Cruz tuitou, né, que nada mal para um chavista não arrependido. Pois é, então você vê que ele ainda teve que elogiar, né? Nada mal e tal. Ted Cruz, eu não gostaria de ser elogiado pelo Ted Cruz, mas tudo bem. Então, assim, pro Joe Biden, né? Então você tem essa ideia de... E o que acontece? O Lula teve a eleição mais apertada, usando o termo da moda, né, mais polarizada, né, da história brasileira, contra o Bolsonaro, que é uma figura que era vista como muito próxima do Donald Trump. Nós tivemos, né, os eventos em Brasília, em janeiro de 2023, que muitas vezes são espelhados com os eventos do Capitólio em janeiro de 2021. Não vamos entrar aqui na discussão o que tem em comum, o que tem de diferente. Mas o bolsonarismo carece de originalidade. Pois é. Então, assim, pro Joe Biden é receber o cara que fala, nós estamos aqui a favor da democracia. Coisa que ele falou, inclusive, no State of the Union, né, que a gente vai falar daqui a pouco aqui nesse bloco ainda.
olha, né, a democracia tem que ser valorizada. Então o cara foi eleito democraticamente, eu vou recebê-lo. Pro lado do Lula, por sua vez, é a ideia de que, olha, estão dizendo, fraude, a urna eletrônica, o Xandão interferiu e tal. Então, beleza, mas o Joe Biden, o presidente da maior economia, maior potência militar do mundo, está me recebendo como igual na casa dele. Literalmente, na Casa Branca. Está sendo a terceira, né? Na prática, a segunda, mas é a terceira viagem ao exterior do Lula. Eu digo na prática a segunda porque ele foi para a Argentina, depois para o Uruguai, né? Mas ele passou no Uruguai na volta da Argentina. Então era como se fosse uma viagem com 2 paradas. Então, assim. Porque Montevidéu e Buenos Aires é logo ali, né? Tem o buquebus. Se bem que o buquebus, você já falou, é marca, né? O buquebus é marca. É nome privado. É ferry, né? O ferry boat. Então, manda jabá, o buquebus. Mas, então assim, a primeira coisa é essa, a ideia de, olha, legitimar o governo Lula e o governo Biden se colocar como um defensor da democracia, tanto para o mundo, e claro, isso é uma imagem, né? A gente sabe muito bem que democracia é algo muito conveniente quando necessário para os Estados Unidos, e também para a porta de dentro, para falar, olha, o Trump tentou fazer isso aqui, tentaram fazer isso no Brasil, a gente não vai aceitar, nem aqui e nem lá. Tá? Então, primeiro é isso, essa ideia de democracia e de legitimação. Segundo, é muito interessante olhar a delegação do Lula, né? Porque a delegação do Lula foi a primeira-dama, né? A Janja, né? Inclusive há quem prefira chamar o presidente de Janjo, né? O Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, motivos óbvios. O Celso Amorim. O Celso Amorim como assessor, né? Assessor especial. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para termos econômicos. A Marina Silva, ministra de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, também motivos óbvios. E a Aniele Franco, ministra de Igualdade Racial. Que inclusive se encontrou com a Alexandra Ocasio-Cortez. Isso, o Lula também, né? O Lula postou foto com o Bernie Sanders também. Enfim, é que como as coisas estão ocorrendo nesse momento, tá, gente? Então às vezes fica difícil a gente acompanhar tudo. Mas então assim, você ter uma delegação, a delegação já diz tudo. Então, temas econômicos, temas ambientais e temas sociais democráticos. Né? Ainda mantém a ideia de uma discussão sobre democracia. Você levar a ministra da Igualdade Racial para os Estados Unidos no momento em que você está discutindo sobre o legado do Black Lives Matter, né? Tivemos, infelizmente, os eventos em janeiro desse ano, em que você está discutindo questões como policiamento, todo esse tipo de coisa, em que você tem uma vice-presidente que também vem de uma minoria, irmã de uma ex-vereadora assassinada por um crime político no Brasil, né? Tudo isso acaba dando um recado muito claro sobre essa visita, e que eu acho impressionante como algumas pessoas na imprensa não viram esses recados, porque não discutiram isso. Ficaram nas discussões mais básicas, não básicas, né, mas mais óbvias, como por exemplo a questão ambiental. Em relação à questão ambiental, né, o presidente Lula propôs ao Joe Biden, né, uma espécie de governança global em relação ao clima, tá? Ou seja, ali a ideia de criar um mecanismo ou uma organização, né, que tenha poder de obrigar os países a acatar decisões na área climática, ou seja, dar deixar a COP, né, mais parruda, né, digamos assim. E Felipe, só retomando um pouco a questão da Aniele Franco, né, que também fez parte da agenda oficial, uma visita ao National Museum of African American History and Culture, que fica justamente em Washington. Que é um museu que eu tenho muita vontade de ir um dia, inclusive. Em Washington tem esse e o Smithsonian, são 2 museus que eu quero muito ir em Washington. Segundo a Patrícia Campos Melo e o Thiago Amancio, que estão reportando de Washington para a Folha de São Paulo, a reunião inicial, às portas fechadas entre Lula e Biden, durou mais que o dobro do tempo previsto, tá? Onde a gente ainda não sabe exatamente o que eles debateram, né, a portas fechadas.
Inicialmente, né, a Jill Biden, né, a primeira-dama dos Estados Unidos, se encontraria, também teria uma reunião com a Janja, mas isso foi cancelado, tá? Porque a Jill Biden não estaria se sentindo bem. A Janja, então, fez um tour pela Casa Branca e pelos jardins da Casa Branca, inclusive. Voltando aqui à questão do clima, o Lula fez essa proposta de uma governança climática global, e aí é uma janela muito específica, porque assim, vamos lembrar, os Estados Unidos, nos últimos 30 anos, passa longe de ser o país mais comprometido com questões climáticas do mundo, muito longe. Os Estados Unidos, inclusive, é o país que, per capita, mais polui no mundo. Tá? É aquela coisa, com estatística você pode falar qualquer coisa. Então você pode dizer que o país que mais polui é a China, você pode dizer que o país que mais polui é os Estados Unidos. Um em números absolutos, outro em números per capita. Junto com a questão do clima, também tem muita expectativa de um anúncio de uma adesão formal dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia. Tá? Ou seja, investimento direto dos Estados Unidos para o Fundo Amazônia. E eu estava falando da janela, só para complementar o meu raciocínio, que, embora os Estados Unidos sejam historicamente, né, esse país que não muito comprometido com questões climáticas, o governo Biden, especificamente, é uma exceção nisso. Tá? E a gente não sabe qual vai ser o próximo governo dos Estados Unidos. Se for o governo do Ron DeSantis, tá, ele vai pôr um carvão na bandeira dos Estados Unidos, sabe? Então, é uma janela muito específica para isso. Eles também conversaram sobre questões de paz, né? Lembrando que o Lula já havia comentado, tá, quando encontrou-se com o Olaf Scholz, da ideia de formar uma espécie de clube da paz, né, para mediar a situação na guerra na Ucrânia, que envolveria tanto países, né, tanto a Rússia, quanto os países aliados da Ucrânia, como Alemanha e Estados Unidos, e também países que têm adotado uma postura neutra como mediadores, como Brasil e Índia. Não sabemos o resultado disso, porém, segundo a Patrícia Campos Melo, o Brasil vai adotar na declaração conjunta um tom parecido com o tom que foi adotado na nota com Olaf Scholz, em que fala que a Ucrânia teve a sua integridade territorial violada e que ela deve ser preservada, tá? Então, assim, ou seja, responsabilizar a Rússia pela invasão, como agressora, tá? É importante isso. Agora, essa ideia, né, do Brasil ser um facilitador da paz é uma ideia interessante, é uma ideia, em alguns aspectos, até viável, porém, hoje, tá, a gente não tem pontos em comum, a gente não tem pautas em que Ucrânia e Rússia possam cooperar. Hoje, os dois países têm posturas muito diferentes sobre o conflito. Não tem ali uma intersecção entre os dois países que possa ser negociado. O que é interessante, entretanto, da gente ficar de olho será a postura do Brasil agora em relação à Venezuela. Porque aí a gente vai lembrar de algo que a gente trouxe quando da eleição do Lula, lá no ano passado. O Brasil vai se tornar importantíssimo em relação à Venezuela agora. Por quê? Porque, primeiro, os Estados Unidos querem trazer a Venezuela, né, para a mesa de negociações, especialmente pela questão do petróleo, já que a guerra na Ucrânia, né, faz o abastecimento de hidrocarbonetos ficar afetado. Segundo, nós já temos o processo de negociação interno à Venezuela, né, com a mesa de oposição lá no México, com a mediação norueguesa. Terceiro, boa parte dos países que antes reconheciam o Guaidó já voltaram a reconhecer o governo Maduro e o próprio Guaidó já foi demovido pela Assembleia Oposicionista. Então, os Estados Unidos tá louco para retomar relações com a Venezuela. Você ter uma mediação no processo interno venezuelano, uma mediação mais firme. A Colômbia já se ofereceu a fazer isso com Gustavo Petro, só que o Brasil é o peso pesado da região. Tá? O Brasil é o maior país da região, a maior população, a maior economia, é o maior em basicamente qualquer critério na América do Sul. Então, o que eu quero saber é o que o Lula e o Biden conversaram sobre Venezuela. A gente vai ver isso nas próximas semanas. Por quê? Porque o governo brasileiro também não tem como mediar a situação na Venezuela, caso isso seja completamente contra os interesses dos Estados Unidos, que poderiam minar esse processo.
Em relação ainda ao meio ambiente, meu caro Matias, o pessoal do Observatório da Mineração também trouxe, né, a questão de que Brasil e Estados Unidos não devem conversar apenas sobre preservação ambiental ou Fundo Amazônia, mas também exploração de minérios estratégicos. Por quê? Vamos lembrar, o governo Biden está acelerando uma transição para uma energia mais limpa. O governo Biden tem falado de baterias, o governo Biden já falou até das estradas inteligentes, né? Que aí você vai poder ter postos de abastecimento, né? Abastecimento elétrico e tal. E isso envolve minerais como lítio, cobalto, níquel, minerais que são ricos no Brasil e que o governo Bolsonaro já estabeleceu uma parceria com o governo dos Estados Unidos para a exploração desse recurso em 2020. Tá? E aí entra, por exemplo, a questão de mineração em terras indígenas, algo muito sensível no atual momento, devido à violência que ocorre, e que ocorreu e que ocorre nas terras Yanomami, ali na região norte, na fronteira com a Venezuela. Então, o que vai ser conversado sobre essa questão dos minerais estratégicos também é muito interessante, porque quando a gente fala de pautas ambientais, né, não é só a ideia ali de abraçar a árvore, aquela coisa caricata, né, do hippie, abraçar a árvore e tal. Então, isso também é interessante da gente ficar de olho. Tá? Participação no Fundo Amazônia é uma coisa, exploração de recursos minerais, incluindo na Amazônia, é outra. E como essa exploração vai ser feita? Porque isso também é outro diferencial. Tá? Fala-se muito, não, tem que explorar os minerais da Amazônia, porque tem que explorar e repassar royalties para os indígenas, por exemplo, como fazem no Canadá. Né? Salvo engano, o Ciro Gomes trouxe essa proposta como, né, candidato presidencial nas últimas eleições. Só que uma coisa é você explorar de maneira concertada e legal, outra coisa é garimpeiro jogando mercúrio na água para extrair ouro em terra indígena. Né? Então, como isso é feito é tão ou mais importante do que o que será feito. Então, assim, esse encontro entre os dois principais líderes do continente americano e duas lideranças globais, novamente a realidade é essa, é muito interessante da gente ficar de olho, porque, primeiro, do ponto de vista ambiental, é uma janela de oportunidade interessantíssima para o Brasil. Segundo, tem a questão da democracia que a gente frisou e que isso não pode ser rebaixado, isso não pode ser desconsiderado. Terceiro, questões econômicas, cooperação comercial, contencioso de semifaturados a partir de aço de alumínio, por exemplo, isso também certamente foi discutido, será discutido. Questões também ligadas à paz, né? Então, por exemplo, o Lula chegou a dizer que ele quer conversar com o Biden sobre Cuba, né? Sobre o embargo a Cuba, né? Gente, o Lula pode falar o que ele quiser sobre Cuba, mas não vai ter como, não vai adiantar de nada, né? A real é essa. Tá? Até porque, como a gente já mencionou aqui várias vezes, o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba hoje é uma questão, inclusive, legislativa. Não depende só do presidente dos Estados Unidos. Agora, Venezuela, bem plausível sair alguma coisa interessante daí. E um papel importante para o Brasil. Ucrânia, pode ser. Não vai ser de um dia para o outro também, mas pode ser simplesmente plantar a sementinha. Até porque em breve, vamos lembrar, em breve o Lula deve ir à China. Também tem essa. Tá? Já começaram as conversas. O Mauro Vieira vai à China e vai à Índia em breve, e o Lula depois deve ir para a China, pelo menos. Não sei se ele vai para a Índia, mas é possível que vá também. Né? Então, o papel do Brasil como mediador na região e como um mediador de paz também vai ser algo certamente muito discutido, muito interessante. Tá? Então, repito, infelizmente, enquanto a gente grava, a gente ainda não tem uma nota para saber exatamente de tudo que foi discutido, tá? Mas a própria composição da delegação, né, já deixa claro, né, como será isso. E também vai ser interessante o fato de que em 2024, né, ou seja, no governo Lula, também conhecido como ano que vem, nós vamos ter os 200 anos das relações entre os dois países. Né? Então, a visita de hoje, que é uma visita de um dia, basicamente,
né? Ela também pode preparar, por exemplo... Porque pela agenda oficial do presidente Lula, ele já retorna ao Brasil amanhã. Exatamente. Presidente Lula não, Janjo. Brincadeiras à parte, ano que vem teremos os 200 anos dessas relações. Então é você preparar uma visita de Estado, por exemplo, né, mais longa, mais aprofundada, com mais pompa, mais circunstâncias, também pode fazer parte dessas conversas. Infelizmente essa semana, né, as relações Brasil-Angola foram prejudicadas, porque você disse que estava torcendo pra Tina no Big Brother e ela foi eliminada, porque eu sei que na verdade você estava rugando praga, porque você é torcedor do Dr. Fred Nicásio. Eu sou que nem o Chico Barney, eu nunca erro um vencedor do BBB. Você é moderador da fanpage do Dr. Frederico Nicásio, tá? Não queria expor isso. Mas então, assim, acho que a gente abordou aqui, nesses 20 minutos, mais ou menos, os principais pontos dessa viagem, embora a gente ainda não tenha o que de concreto saiu dela. Mas, né, democracia, questão ambiental, Venezuela, paz, no geral, vamos dizer, né, questões sociais... Quando eu digo questão ambiental, né, suas várias facetas que a gente explicou, são algumas das coisas para a gente ficar de olho e que acho que são muito importantes, porque, novamente, aí o que eu quero frisar é a janela de oportunidade é muito estreita. Tanto pelo fato do governo Biden ser um governo aparentemente disposto a cooperar com esses temas, quanto pelo fato de que, aí entra o que a gente comentou semanas atrás, o governo Lula, pelos eventos de janeiro, né, pelo quebra-quebra em Brasília, pela destruição, pela invasão dos bolsonaristas aos palácios, vai ter um amparo internacional, uma solidariedade internacional muito mais intensa nessas semanas. Né? Ele vai ser recebido ali com mais atenção nesse momento. Agora, meu caro Matias, saindo da visita do presidente Lula ao Joe Biden, ao Washington, né, a gente vai iniciar o nosso giro pelo Pacífico com algumas notícias sobre o Brasil. Porque a gente precisava roubar no roteiro, às vezes a gente tem que fazer dessas, né? Então, o Lula estava lá, a gente pôs notícias de Brasil no Giro do Pacífico. Segundo a coluna da Mônica Bergamo, né, aciona o caps lock aí, o embaixador do Irã no Brasil pediu uma audiência com o Geraldo Alckmin, né, que é vice-presidente da República e também ministro da Indústria e Comércio, né? É importante lembrar, o Geraldo Alckmin ele não é apenas vice-presidente. Para falar da possível compra pelo Irã de 40 aviões de passageiros, né, da Embraer para o Irã. Né, uma negociação que chegou a ocorrer antes, segundo novamente a Mônica Bergamo, e que foi suspensa em 2016 com a chegada do Trump ao poder nos Estados Unidos e o medo de sanções. Tá? Também nessa questão de Brasil e Irã, segundo o Ricardo Della Coletta, né, o governo brasileiro vetou, tá, uma solicitação feita pelo Irã para que embarcações iranianas, embarcações da Marinha iraniana, tá, atracassem no Rio de Janeiro em visita oficial, né, nessa semana agora, enquanto o Lula está nos Estados Unidos. Tá? O veto foi motivado pelo fato de que poderia soar como uma provocação, já que enquanto o Lula está nos Estados Unidos, 2 navios da Marinha Iraniana chegam no Rio de Janeiro, então o Brasil já havia autorizado o atracamento de embarcações iranianas em janeiro, tá? Então agora foi uma questão de data, principalmente. Né? Os navios passariam pelo Rio de Janeiro e daqui iriam para o Canal do Panamá, onde vão realizar exercícios militares. Tá? E outras 2 notícias, né, ligadas ao Brasil foi que essa semana o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, que, né, como a gente mencionou, está em Washington com o Lula, ele recebeu a ministra de Relações Exteriores, né, a ministra de Negócios Estrangeiros da França, a Catherine Colonna, né, em que conversaram sobre a possibilidade da França aderir ao Fundo Amazônia, também a União Europeia aderir ao Fundo Amazônia, também conversaram sobre questões climáticas e o acordo Mercosul-União Europeia.
E finalmente, também segundo a Mônica Bergamo, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele teria aberto diálogo com o presidente no novo Banco do Desenvolvimento, né, que é mais conhecido como Banco dos BRICS, o Marcos Troijo. O Marcos Troijo que foi diplomata e ele, inclusive, ele está no especial, né, a Brasil-União Europeia, que a gente gravou, como explicando parte das negociações, inclusive. Né? Ele que na época ele fazia parte do governo Bolsonaro, né, e participou das negociações. E o Fernando Haddad gostaria de substituir, né, o Marcos Troijo, cujo mandato vai até 2025, já que, né, a relação Brasil e os BRICS, né, é uma prioridade para o governo e, segundo a coluna da Mônica Bergamo, a permanência do Troijo, né, seria ali uma espécie de saia justa. Por quê? Porque ele, né, repito, foi integrante do governo Bolsonaro e também já se referiu, por exemplo, ao Lula em termos como presidiário. Né? Então ele, por isso teria essa saia justa. E também é especulado que a ex-presidente Dilma Rousseff seria um possível nome para ser nomeada como presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Né? Lembrando que o governo Lula quer dar alguma posição de visibilidade, né? Alguma posição especialmente internacional para a ex-presidente Dilma Rousseff. Porém, isso ainda não está definido, ainda não está decidido qual seria essa posição. E, no caso, eu falei visibilidade. Né? A presidência do Banco dos BRICS não é necessariamente uma posição de visibilidade, é uma posição ali que envolve muito mais burocracia do que outra coisa. Aí, meu caro Matias, né? Então, assim, o Lula foi até os Estados Unidos, a gente falou de notícias do Brasil, então a gente agora vai para notícias dos Estados Unidos, antes da gente começar, né, o nosso giro. Essa semana, no dia 7 de fevereiro, tivemos o State of the Union, né, o tradicional discurso que todo início de ano o presidente dos Estados Unidos faz perante uma sessão conjunta do Congresso. Né, foi o segundo State of the Union do Joe Biden e o seu terceiro discurso perante a sessão conjunta, né, porque no primeiro ano não é um State of the Union oficialmente. Né? Foi a primeira vez, né, que o Joe Biden no seu governo falou perante uma Câmara, né, uma sessão conjunta, inclui Câmara e Senado, né, mas no caso uma Câmara controlada pelos republicanos, né, inclusive o speaker, né, o Kevin McCarthy do Partido Republicano, que fica ali bem atrás dele, né, no foco da foto, das imagens, né, do vídeo também. E sobre o State of the Union, meu caro Matias, assim, foi muito similar aos outros discursos de Joe Biden em vários pontos, né, no sentido dele defender ali os seus programas econômicos, seus programas de geração de emprego, seus programas de incentivo econômico protecionistas, de fabricar chips nos Estados Unidos, infraestrutura, todo esse tipo de coisa. E aí vamos lembrar, né, isso é muito derivado da visão de mundo do Joe Biden. Né? O Joe Biden, ele tem como... A gente já explicou isso aqui, vamos repetir brevemente. Né? Mas o Joe Biden, ele tem como grande referencial, né, de presidente dos Estados Unidos o Franklin Delano Roosevelt e os programas do New Deal. Então, o Joe Biden ele vai falar, por exemplo, dos sindicatos. E isso é muito curioso, né? O Joe Biden é o primeiro presidente em basicamente uns 30, 40 anos que vai falar abertamente dos sindicatos. Né? Mesmo outros presidentes democratas, como Obama, falavam da importância e tal, mas o Joe Biden ele fala muito dos sindicatos. Ele fala da importância da sindicalização e tal. Programas de infraestrutura, melhoria das condições da classe média trabalhadora nos Estados Unidos, questão de taxação de grandes fortunas, né? Então, por exemplo, ele mencionou que no último ano, né, 55 das maiores empresas do país tiveram juntas 40 bilhões de dólares de lucros e não pagaram nada de imposto de renda federal. Então ele falou da lei, né, que ele pretende taxação de 15%, né, das grandes empresas, para isso ser usado para sustentar programas de melhoria da classe de vida da população. Falou de China, falou de Ucrânia, né? Então, assim, como eu disse, muito do que ele fala, muito do que ele defende vem dessa visão de mundo dele, que vê o Franklin Delano Roosevelt e os New Deal como o ápice dos Estados Unidos.
né, que é justamente aquele cenário ali que cria o baby boom, né? O cenário de favorecimento econômico e tal. E aí hoje boomer virou meme, né? Mas boomer são os nascidos durante o baby boom, que é esse período de grande crescimento econômico dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, originalmente, né? É os Kevin Arnold da vida. Explica quem é Kevin Arnold agora. Porque a geração Z não vai pegar a referência. É o protagonista da série Anos Incríveis, justamente. Inclusive, pra você se sentir velho, meu caro Matias, se fizesse um Anos Incríveis hoje, ela iria mostrar eventos que ocorriam em 2002. A estreia da série tá mais longe dos tempos atuais do que de quando ela se passa. Pois é. É o tempo, né? O senhor aí de todas as coisas. Então, em linhas gerais, teve muito, né, coisas que a gente já viu antes, enfim, para quem quiser assistir, teve pouco mais de 1 hora, pode ler na íntegra também, enfim. Então, no cenário macro, não teve nada de muito diferente, mas teve 2 questões que eu gostaria de destacar. Uma delas é que o presidente dos Estados Unidos muitas vezes convida pessoas, né, pro State of the Union e tal. Quem começou a fazer muito isso foi o Ronald Reagan, e quem levou isso à 10ª potência foi o Donald Trump. Inclusive, né, o Donald Trump fazia pausas, né, falava, não, tal pessoa está ali, vamos aplaudir tal pessoa, e blá, blá, blá. O Joe Biden, ele deixou o Trump no chinelo, porque assim, a lista de convidados que o Joe Biden levou foi gigantesca. Tá? Então chamou, e desde pessoas ligadas, por exemplo, a mãe e o padrasto do Tyre Nichols, né, o homem negro que foi morto pela polícia em janeiro, embaixadora da Ucrânia, empresários, pequenos empresários, pessoas com problemas de saúde, os 2 juízes da Suprema Corte que se aposentaram mais recentemente, enfim, levou um monte de gente. E vários momentos ele fazia ali gracejos, piadinhas, né? Então, por exemplo, ele disse, né? Ele parabenizou o líder democrata da Câmara, né? O Hakeem Jeffries, que se tornou o primeiro líder afro-americano, né, na casa, a gente mencionou isso no começo do ano. Ele falou, ele venceu apesar de eu ter feito campanha pra ele e tal. Todo ano um monte de piadinha. Então, não sei, o Joe Biden, ele quis posar muito de Mr. Nice Guy, assim, tipo, de tiozão da galera, e eu achei isso meio estranho. Não sei, não é nem estranho, acho que a dose foi além do que devia. E o principal momento, que muitos dos nossos ouvintes até mandaram e tal, o que aconteceu? O Joe Biden falou que os republicanos queriam acabar, a discussão era sobre o teto da dívida, né? Lembrando que a dívida federal dos Estados Unidos está na casa ali das dezenas de trilhões. E aí ele falou, né, que os republicanos querem cortar programas de Seguridade Social e o Medicare. E ele foi vaiado, né, foi chamado de mentiroso. Aí, enquanto o Joe Biden falava, você viu o Kevin McCarthy no fundo, né, balançando a cabeça negativamente. Aí o Biden pegou e inverteu a situação, né, falou, olha, tá bom, então já que vocês estão vaiando, né, então todos concordam, né, que Seguridade Social e Medicare devem ficar de fora, não deveriam ser tocados, e as propostas, então, têm que ser todas retiradas. Aí, nisso, até o Kevin McCarthy teve que abrir um sorrisinho, os democratas aplaudiram, a invertida e tal, né, e normalmente é um momento bem engessado, e nessa teve essa pequena briguinha ali, e o Joe Biden se saiu bem. Né, essa coisa de ser o Mr. Nice Guy, nesse momento funcionou. Né, do tipo, tá bom, já que vocês estão me vaiando, então retirem os projetos, retirem as propostas de cortar Medicare, de cortar a Seguridade Social, e é isso. Então, assim, mas repito, de linhas gerais, foi tudo ok. Foi tudo um pouquinho mais do mesmo. O George Santos, né, foi confirmado que ele será, né, novamente investigado pelo Comitê da Câmara, e agora a nova alegação foi que ele teria angariado fundos, se passando por um promotor, por um produtor do musical da Broadway do Homem-Aranha. Cara, esse cara é mitomano. Não. Ele com certeza. Eu não sou psiquiatra, eu não tenho como fazer esse diagnóstico, mas assim, na minha opinião, e quando você começa com na minha opinião, você pode falar a maior bobagem do mundo, né? Na minha opinião, ele me toma.
E tem que terminar com sem desrespeito. Não, sem desrespeito. Na minha opinião, e terminar com sem desrespeito. Isso. Daí você pode falar a maior merda do mundo. E sem necessidade de provas ou fontes também. E dizer, é só minha opinião. É só minha opinião. Né? Deixando muito bem claro, nem eu nem o Matias defendemos a legalização de um partido nazista no Brasil. No último final de semana, no sábado, dia 4, a Força Aérea dos Estados Unidos abateu, né, o balão chinês em cima das águas territoriais dos Estados Unidos, não estava mais voando sobre o solo. Eu vou fazer um texto para a Gazeta sobre o uso de balões espiões em tempos recentes, tá? Tenho estudado um pouco o assunto, fica já o preview. E uma coisa curiosa, né? Porque, assim, foi o primeiro abate de uma aeronave, entre aspas, inimiga, realizada em território dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Em território dos Estados Unidos. Segundo, por que os Estados Unidos decidiu abater o balão? Para pegar os destroços e analisar, né, gente? Não foi porque, vamos brincar de abater balão, né? E terceiro, foi o primeiro abate realizado por um caça F-22 e para quem ficou surpreso, né, tal, abate de balões era muito comum durante a Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Inclusive, né, todo mundo já ouviu falar no termo AS, mas também existia o termo Balloon Buster, né, que era o cara que abateu mais de 5 balões, né? O AS é se você abater mais de 5 aeronaves inimigas. Se você abater mais de 5 balões, você era um Balloon Buster. Inclusive, um dos mais famosos da Primeira Guerra Mundial era dos Estados Unidos, o Frank Luke, do Arizona. Enfim, o abate do balão fez com que, né, a China, né, disse que isso prejudicou seriamente as relações diplomáticas entre os dois países, porque o artefato era civil e destinado a pesquisas meteorológicas, né, e que a China se opõe firmemente a essa decisão. Tá? Lembrando que a China confirmou a propriedade do balão e a Marinha dos Estados Unidos publicou imagens, né, deles recolhendo os destroços, né, porque, repito, a intenção era essa, era bater o negócio para recolher os destroços e analisar os equipamentos. Eles querem analisar os equipamentos porque os Estados Unidos não têm tecnologia igual? Não, não é isso. É analisar os equipamentos para saber o que aquele equipamento estava fazendo. Então, ele estava pesquisando, ele estava detectando, sei lá, bandas de infravermelho. Então, o que ele pode ter detectado a partir disso? Ele estava tirando foto. O que ele pode ter feito a partir disso? E por aí vai. Falando em relação aos Estados Unidos-China, a Disney tirou mais um episódio dos Simpsons da sua plataforma de streaming em Hong Kong. Tá? Um episódio chamado One Angry Lisa, que traz referências a trabalhos forçados na China. Tá? É o segundo episódio da temporada 34 e eu não assisti porque eu acho que depois da 20 e pouco... Nossa, você foi até longe. Eu parei acho que na 15. Tá, você é roots. Não, gosto de Simpsons antigos. Não, porque pra mim o grande baque foi quando mudaram o dublador do Homer na versão português BR. Porque o Valdir Santana ele ficou doente, né? Sim. Não foi uma decisão comercial. Né? Ele que era o dublador antigo do Ed Murphy também. Eu sempre falo isso, dá pra você sacar isso muito bem no Príncipe em Nova York, quando o personagem do Ed Murphy fala: eu tenho um encontro com Lisa! Meu Deus, que imitação sensacional. Né? O Valdir Santana, que inclusive, infelizmente, faleceu, né, há alguns anos atrás. Também em relação aos Estados Unidos, a Filarmônica de Nova York anunciou o Gustavo Dudamel, né, o maestro venezuelano, considerado ali um grande fruto, né, dos programas culturais do Hugo Chávez, né, ele agora será o maestro da Filarmônica de Nova York, ele que antes estava em Los Angeles, né, e tem o mesmo nome do ex-goleiro venezuelano, que de vez em quando batia uns pênaltis, e que era o goleiro
do time colombiano em 1999, do Deportivo Cali, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Apenas um comentário clubista. Ele treinou o Galo recentemente também. Treinou né? o Galo recentemente e não deixou saudades em Belo Horizonte. Aproveitando a sua menção ao Galo, mandar um grande abraço para o nosso querido Guilherme Casarões, que fez aniversário essa semana. Né? A gente brinca aqui como tem internacionalistas torcedores do Galo. Né? Uma intersecção curiosa. O governo dos Estados Unidos decidiu conceder cidadania a 2 veteranos do exército que foram, entre aspas, por engano, deportados para o México. Né? Então você vai lá, serve no exército sob a promessa de receber cidadania e tudo mais, e é deportado para o México, e aí os Estados Unidos viu que pegou muito mal e decidiu conceder a cidadania aos 2 homens. Notícia de hoje, dia 10, o ex-vice-presidente Mike Pence foi convocado a depor, né, nas investigações sobre o Capitólio, sobre os eventos no Capitólio em janeiro de 2021, em 6 de janeiro. Então agora ele foi convocado a depor. E no próximo dia 21 de fevereiro, na outra terça-feira, nós teremos uma eleição, né, especial no 4º distrito da Virgínia, já que o ex-deputado democrata Donald McCain faleceu no último novembro, né, de câncer. Então teremos uma eleição para definir seu substituto. Muito provavelmente a candidata democrata Jennifer McClellan vai ser eleita. E por que estamos dando uma notícia do dia 21 de fevereiro? Porque é o seguinte, gente, hoje dia 10 de fevereiro. Semana que vem o programa sairia, né, na sexta-feira, dia 17, véspera de carnaval. Porém, tanto eu quanto o Matias vamos viajar. Então, o que eu propus para o Matias é que, novamente, salvo alguma coisa de muito impacto, então, sei lá, salvo paz na Ucrânia, a gente não gravar semana que vem, porque vai ficar muito corrido, tá? Especialmente para mim. A decisão, tá? A proposta foi minha. Não fiquem bravos com o Matias, fiquem bravos comigo, tá? Então, se tudo correr bem, na semana do dia 17 não teremos programa, e aí a gente volta com tudo no pós-carnaval, tá bom? E aí, mas Felipe, o que eu vou ouvir no carnaval? Você pode ouvir programas antigos, você pode ouvir o Repertório, nosso podcast de entrevistas, você pode ouvir Fronteiras Invisíveis do Futebol, nosso podcast de história, você pode ouvir outros podcasts aqui da casa da Central 3, tem o Medo e Delírio em Brasília, tem o Lado B do Rio, tem o Trivela, tem, enfim... O Trivela, se vocês estiverem com saudade da minha voz, podem me ouvir no Trivela. Ah, você tá no Trivela? Eu tô no Trivela. O Trivela comentou o Mundial de Clubes? Sim. Ah, tá. Você acha que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem? Não acho. Tá, eu tô te jogando contra a audiência, mas eu tô sendo sacanagem. Mas enfim, brincadeiras à parte, tá? Não faltam opções, então, salvo alguma mudança, a gente volta depois do carnaval. Dos Estados Unidos, meu caro Matias, nós vamos para Nicarágua, tá? Já que o governo nicaragüense anunciou a deportação de 222 presos políticos que foram classificados como traidores da pátria para os Estados Unidos. Tá? Na prática, né, as pessoas foram libertas, né, e foi uma medida com mediação dos Estados Unidos e da Espanha. A Espanha também já se ofereceu para receber algumas dessas pessoas. Né? Você sempre brinca que o destino de muitos exilados políticos latino-americanos é a Espanha. E essas pessoas, então, foram deportadas para os Estados Unidos como parte dessas negociações, e elas podem perder a nacionalidade nicaragüense, tá? Pela decisão do governo. A questão é, claro, é uma medida completamente excepcional, completamente excepcional no caso, assim, absurda mesmo, e assim, qualquer governo que vier depois do governo Ortega vai restaurar a nacionalidade dessas pessoas, de tão absurda que é essa decisão, né? Mas, de qualquer jeito, como parte das negociações, essas pessoas foram deportadas para os Estados Unidos. Da Nicarágua, meu caro Matias, nós vamos para o Equador, tá? Onde o governo Guilherme Lasso se tornou um governo zumbi. Tá? Por quê? Lembrando, as próximas eleições presidenciais no Equador serão em 2025. Tá? E no Equador, o Guilherme Lasso, o presidente de direita,
a gente já comentava isso já tinha muito tempo, desde as eleições de 2021, na verdade. O Equador elegeu um presidente de direita, de um partido pequeno, um partido criado ali em torno dele, né, o movimento CREO, né, de crença, e um parlamento de maioria de esquerda. Né? O maior partido do parlamento é o Revolução Cidadana, que é o antigo Compromisso Social, do Rafael Correa, e o segundo maior partido é o movimento Pachacutic, que também é de esquerda, mas mais ligado às lideranças indígenas. Né? Então, e cujo candidato Yacu Pérez foi o terceiro mais votado, justamente. Então, o governo Lasso não conseguia aprovar nada no Congresso, e aí o que o governo Lasso, então, decidiu, né, como a gente explicou em programas anteriores, olha, vamos promover um referendo. Já que o Congresso não aprova, a gente vai direto, né, pro referendo para mostrar, então, o apoio da população. Isso vai ser, né, melhor, e aí a gente explicou aqui também. Isso serviria, supostamente, para mostrar força, né, perante a população, perante o Congresso, né, de falar, olha, o Congresso está na mão da esquerda, mas a população aprova o Guilherme Lasso. A população aprova as medidas do Guilherme Lasso. No programa passado, né, nós explicamos quais eram as 8 perguntas do referendo constitucional. A gente não vai passar por todas elas em detalhes de novo, até porque o que aconteceu? No programa passado, a gente mencionou que as pesquisas apontavam que as 8 perguntas seriam aprovadas. As 2 mais apertadas seriam as perguntas que envolviam, né, o Conselho de Participação Popular, que era visto ali como uma herança do Rafael Correa, alguma coisa assim. E contrariando todas as pesquisas, o governo do Equador, o governo Lasso, foi derrotado nas 8 perguntas, meu caro Matias. Tá? Nas 8 perguntas. Então, assim, a margem mais apertada foi na primeira pergunta, em que 51% votou contra. Tá? A primeira pergunta era aquela que autorizaria o governo equatoriano a extraditar cidadãos equatorianos por crimes transnacionais, como tráfico de drogas. As perguntas do Conselho... Que é a grande questão nacional do momento. Isso, a gente já falou que são centenas de mortes ligadas a conflitos entre facções, as rebeliões nos presídios, enfim. E as perguntas sobre o Conselho de Participação Popular foram rejeitadas com mais de 57%. Tá? A participação do eleitorado ficou na casa dos 45% no referendo, que é uma participação bem menor do que nas eleições presidenciais, por exemplo. Então, assim, o governo Guilherme Lasso não apenas não conseguiu aprovar as perguntas, mas também não conseguiu fazer as pessoas irem votar, tá? Então, assim, foi uma derrota... foi de 8-0, sabe? É um jogo de futebol de 8-0. Não, e eu tinha... comentado no programa passado também, né, sobre que essa poderia ser a 20ª Constituição do Equador, sendo que a atual Constituição, né, que foi aprovada no primeiro governo Rafael Correa, ela vai completar 15 anos em outubro. Pois é. Então, assim, e ela foi... Ela não pode dirigir. E ela teve uma boa aceitação da população. A questão não é uma nova Constituição. O Equador não precisa de uma nova Constituição. Não é esse o ponto no momento, né? E aí, junto com o referendo, nós tivemos eleições locais, meu caro Matias. Né? Nas eleições locais, nós tivemos a eleição, primeiro, para os prefeitos. O que gera um falso cognato, já que os prefeitos no Equador são o que aqui no Brasil a gente chamaria de governador das províncias. O Revolução Cidadana, né, do Rafael Correa, elegeu 9. Tá? Ficou em primeiro. O Pachacutic elegeu 6. De todas as 24 províncias equatorianas, meu caro Matias, a direita elegeu 3.
E nenhum desses 3 foi do CREO, do Guilherme Lasso, tá? A maior parte foi eleito por movimentos de esquerda e especialmente Revolução Cidadana. Aí nós tivemos as alcadias, né? Sim, as prefeituras. Exatamente, 221 alcadias. Claro, a gente não tem como passar por todas, mas o partido que elegeu mais alcadias foi o Revolução Cidadana, com 61 de 221, incluindo das 2 maiores cidades do país. Em Quito foi eleito o Pabel Munhoz, que foi ministro do Rafael Correa, inclusive, e em Guayaquil foi eleito o Aquiles Álvares Henríquez, que inclusive foi cartola do Barcelona de Guayaquil. Ele foi vice-presidente do Barcelona de Guayaquil. E citando Guayaquil, né, que acaba sendo o reduto eleitoral do Lasso, a Revolução Cidadana também ganhou na província de Guayas, né, nas eleições seccionais. Então, uma derrota dupla do Lasso na cidade, na província onde ele tem mais poder. Não, dupla não, foi uma derrota sim, centésima. Mas pensando só nas eleições regionais. E uma coisa, um comentário de bastidor aqui. No primeiro programa do ano, eu tinha colocado no roteiro a notícia de que o ex-zagueiro, né, do Flamengo, Grêmio, Galo e Vasco da Gama, o Frickson Eraso, equatoriano, ele tinha sido eleito para ser prefeito da cidade natal dele, Esmeraldas, que é uma das maiores cidades do Equador. E é um grande reduto afro-equatoriano. E naquele momento o Matias olhou e falou, não, peraí, essa notícia tá errada. E o que aconteceu? Alguns veículos de notícia brasileiros, acho que na ânsia de usar aquele efeito Flamengo e Vasco na manchete, né, bomba no Mengão, né, deram a notícia que ele tinha sido eleito. E, na verdade, o que aconteceu em janeiro foi que ele tinha vencido as primárias do partido. E o Eraso, Frickson Eraso, que os torcedores do Flamengo no Twitter, inclusive, demonstraram muita saudade dele, né, no post. Ele ficou em segundo lugar nas eleições. Então ele não foi eleito prefeito da cidade, ficou em segundo lugar. Ele que tinha um apelido no Equador de El Elegante, e os flamenguistas chamaram ele de El Entregante. Mas então fica aqui também o clickbait futebolístico. E daí o editor flamenguista que fosse fazer uma manchete que ele ficou em segundo lugar, diria que ex-Vasco... Isso. E numa notícia, né, mais pesada, né, o que aconteceu? O prefeito eleito da cidade de Puerto Lopes foi o Omar Menéndez, que recebeu 46% dos votos. Não tem segundo turno no Equador, tá, gente? Então, por exemplo, muitas cidades eu vi, o prefeito eleito, ou prefeita, foi eleito com 28%, 30% dos votos, tá? Não tem segundo turno. Ele foi eleito, porém, ele foi assassinado um dia antes. Então, nós tivemos 3 candidatos assassinados na eleição do Equador. O próprio Eraso sofreu um atentado, né, no ano passado, quando já tinha anunciado a possível candidatura. E nesse caso do Omar Menéndez, ele foi o vencedor da eleição, mas infelizmente foi vítima de um atentado. E ele era justamente do Revolução Cidadana, e quem vai assumir a prefeitura é a Verônica Luca Martillo. Tá? Do Equador, meu caro Matias, nós vamos para o Peru, já que o parlamento, né, bloqueou, né, a possibilidade de antecipar as eleições nos próximos 5 meses, fazendo isso para forçar, né, a presidente Dina Boluarte a renunciar. Tá? Então, a pauta está trancada para os próximos 5 meses. E o governo peruano renovou o estado de emergência, né, nas províncias ao sul. E, infelizmente, um temporal, né, na região também sul do país, né, na província de Camaná, deixou 36 pessoas mortas devido aos deslizamentos de terra. Outra notícia do Peru, mas que é um fenômeno mundial que a gente tem mencionado algumas vezes aqui no programa, né, os casos de gripe aviária. O governo peruano anunciou que detectou no total, nos últimos meses,
que 585 leões marinhos morreram de gripe aviária, tá, o H5N1, e mais de 50 mil aves. Tá, uma tragédia ambiental, né, infelizmente tem a preocupação, né, sobre essa doença passar para humanos, pular para humanos, enfim, coisas que a gente já conversou inclusive com o Átila no último programa de 2022. No Chile, os incêndios, infelizmente, continuam nessa semana, especialmente devido ao tempo seco, e o número de mortos devido aos incêndios no Chile chegou a 24 pessoas. Cruzamos o Pacífico, meu caro Matias, primeiro indo para Nova Zelândia, já que as autoridades do país encontraram 3,2 toneladas de cocaína que estavam flutuando no Oceano Pacífico em 81 pacotes. Isso seria suficiente para abastecer a Nova Zelândia de cocaína por 30 anos. Tá? O valor estimado da carga é de 320 milhões de dólares e as autoridades especulam que, na verdade, a carga tinha como destino a Austrália. E é o que a gente sempre lembra aqui muitas vezes, né? Muitas vezes se fala, por exemplo, com preconceito de países nossos vizinhos como Bolívia e Colômbia. O Evo é cocaleiro, não sei o que, a coca, vou pra Colômbia, lá é coca e tal. Cocaína é droga de rico, tá? A maioria dos países que mais consomem essa droga são países de alto nível de renda. O maior destino de cocaína no mundo é Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, tá? A exceção ali, a regra é a Albânia. Tá? Então, assim, é sempre importante lembrar, mas a coca na Bolívia. A Bolívia é um dos países que menos consome cocaína no mundo, porque a Bolívia é um país pobre, tá? Não só por isso, claro, mas enfim, é importante porque existe esse preconceito, mas poucas pessoas se tocam, né, que a cocaína vai para esses países. Inclusive, não duvido nada que essa cocaína que foi encontrada flutuando perto da Nova Zelândia tenha saído do porto de Guayaquil, né, esteja ligada a essas mortes que a gente tem comentado, enfim. Na Austrália, por sua vez, os ministérios australianos, né, anunciaram que vão substituir todas as câmeras de vigilância que sejam de origem chinesa, tá, dos prédios, afirmando que elas podem conter riscos de segurança e falhas em potencial. Da Austrália, meu caro Matias, nós vamos para duas notícias em que só o ouvinte do Xadrez Herbal está informado em português. Tá? Eu fico muito confortável em falar isso. Primeira delas nós vamos para a Ilha Salomão, um local que a gente sempre comenta dessa disputa de influência entre Estados Unidos e China, porque o que acontece? O ex-governador, o ex-primeiro-ministro, né, da província de Malaita, o Daniel Suidani, que a gente já mencionou ele aqui no programa, a gente deve ser o único lugar no mundo que mencionou o Daniel Suidani, que era o governador pró-Taiwan, que durante a pandemia de coronavírus, só refrescando a memória dos nossos ouvintes, é aquele governador que durante a pandemia, ele não queria aceitar insumos chineses, ele queria ter relações com Taiwan, né, e criticou o fato das Ilhas Salomão terem trocado a representação chinesa. E lembrando que a maioria dos países que reconhecem Taiwan como a representante chinesa são da região da Oceania. Exatamente. E o Paraguai. E o Paraguai. E antes era Nicarágua. Isso, alguns países da América Central, né? E o Daniel Suidani, ele sofreu um voto de desconfiança. E muitas pessoas falaram que foi um voto de desconfiança, né, no parlamento regional, movido por interesses chineses, que teria tido ali teria sido algo meio mequetrefe e tudo mais. E logo depois do anúncio do voto de desconfiança contra ele, que foi aprovado de forma unânime, por quê? Porque o partido dele abandonou o voto, tá? Boicotaram o voto. Então acabou sendo aprovado de maneira unânime. Logo depois, nós tivemos protestos, tá, na região de Malaita, né, contra o impeachment, né, contra o voto de desconfiança dele. E a outra notícia que só os nossos ouvintes estão informados é sobre o separatismo e os movimentos independentistas papuásios. Por quê? Um avião, tá, na região de Induga, que fica na Papua Indonésia, tá? Então na parte ocidental da ilha. Um avião no aeroporto foi atacado
E o piloto e 5 passageiros foram tomados como reféns pelo movimento de independência de Papua, tá? Que defende que a Papua Ocidental deve ter sua independência reconhecida, né? Lembrando que tem alguns que querem a independência da Indonésia e outros que querem a separação da Indonésia e a fusão com a Papua Nova Guiné. Tomaram 5 passageiros e o piloto como reféns, e o piloto, que é um cidadão neozelandês chamado Philip Mark Mertens, ele está refém ainda, tá? Os passageiros foram libertos, porém o piloto ainda está sob refém. Era um avião da empresa Suzy Air, que é uma empresa regional indonésia, tá? Então, movimento papuásio, mais uma notícia em relação a isso. Em Hong Kong, o Supremo Tribunal, né, do governo de Hong Kong afirmou que as pessoas não precisam mais fazer cirurgias de redesignação para modificarem os seus documentos como pessoas trans, tá? Dizendo que esses obstáculos são inconstitucionais a alterações formais de documentação, dizendo, com a decisão destacando que a consequência é colocar pessoas no dilema de ter que decidir entre sofrer violências constantes ao seu direito de privacidade ou se submeter a cirurgias invasivas e medicamente desnecessárias, infringindo o direito delas à integridade do corpo. De lá, vamos para a Península Coreana, meu caro Matias, tá? Onde uma corte na Coreia do Sul deu ganho de causa a uma mulher vietnamita que teve a sua vila e sua família massacrada por soldados sul-coreanos durante a Guerra do Vietnã, tá? A Nguyen Tinh Tan, ela perdeu sua família na vila de Pong Ni, na província central do Vietnã, em 1968, em um massacre de 70 civis por tropas sul-coreanas, tá? E ela vai receber uma indenização do governo da Coreia do Sul. Só que uma indenização de $24 mil só. Tá? Você lê a indenização, 30 milhões de wons, né? 30 milhões de wons, ela vai, dá uma indenização pela morte da sua família e tal. Não, é $24 mil. Por outro lado, é um precedente interessante, porque se for condenar estados que cometeram massacres contra civis, né, aí vai sobrar pouca gente sem ter que pagar a indenização. No ano passado, infelizmente, tivemos aquela tragédia no Halloween, em Seul, né, que deixou mais de 150 pessoas mortas, e por conta disso, né, o agora ex-ministro do interior, o Lee Sang-min, ele sofreu impeachment pelo parlamento da Coreia do Sul, tá? Foi a primeira vez que um ministro da Coreia do Sul sofreu impeachment no parlamento. A primeira vez, pelo menos, desde a Constituição atual. O impeachment foi decretado por 179 a 109 num voto secreto, tá? Na Coreia do Norte, nós tivemos um desfile militar, né, para marcar os 75 anos do Exército da Coreia do Norte, né, com a presença do Kim Jong-un, claro, e da sua filha, que tem realizado diversas aparições públicas recentemente. E, como parte do desfile, as tropas sul-coreanas exibiram um número recorde de mísseis balísticos, incluindo exemplares do Hwasong-17, né, que é o míssil balístico que tem capacidade de atingir os Estados Unidos. Uma quinta-feira normal na Coreia do Norte. E da Península Coreana, nós vamos para o arquipélago do Japão, começando pelo fim de semana, quando Kishida Fumio demitiu o seu ex-secretário de gabinete, o Arai Masayoshi, que fez comentários homofóbicos e que foram capturados por uma agência de TV, dizendo que ele não gosta nem de olhar para casais do mesmo sexo, né? E o premier disse que esses comentários eram inaceitáveis e incompatíveis com o seu governo.
É o tipo do caso que o cara só é afastado porque isso veio a público. A TV pegou, né? Porque é uma situação... Um cara que comenta isso já fez em outras oportunidades. Ah, sim. O Bong Bong, né, o Ferdinand Marcos Jr. das Filipinas, realizou uma visita ao Japão, né, onde anunciaram um acordo de cooperação de segurança. Né, novamente, mais uma, né, decisão, uma notícia em temas militares envolvendo Filipinas e Japão. Né, a gente falou recentemente que o Lloyd Austin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, foi até as Filipinas e agora, né, Filipinas e Japão assinaram esse acordo de cooperação que, claro, visa a China. E, finalmente, um ouvinte nosso, infelizmente não vou me lembrar, não registrei aqui o nome, nos mandou, né, a notícia de que a memória do Abe Shinzo vai ser publicada póstumamente e que ela traria ali alguns comentários, né, sobre o Donald Trump, sobre o Barack Obama, que prometem alguma repercussão. A gente não vai passar aqui por todos, mas o jornalista japonês Ken Moriyasu, tá? Ele fez um fio com algumas das revelações que já saíram, né, ao livro de memórias que vai ser publicado.